Aqui trabalhos feitos no cipreste. Aqui é para ser um navio que veio os imigrantes. Aqui também a entrada do Mauro Ricard, Rickenthal. Primeira casa. Segunda casa. Swarovski Ricard. Escola Rural Barra da Fortuna, Tenente Portela. Jardim, lembranças, lembre-se. Todos esses ciprestes decorados aqui, entalhados, simbolizam alguma peça da história de Mauro Ricard, da família. Deutschland, Baviera, Morgenstern, arma medieval. Tudo em volta da natureza. Bávaro, Bavierich. Aqui tem um exemplo bem fácil. Só na minha genealogia de avós, número 7 e 8, eu dou 3 vezes numa família Rep. Rep, não é Rep, que nem ali, é Rep, que é fermento. Eu dou 4 vezes na família Praz, 4 vezes na família Seckler. Então lá em cima vai ser o mesmo casal que é meu antepassado. Então ele não vai ser, eu não vou ter tipo tantos antepassados, porque aquele casal é várias vezes no meu filho. É bem interessante. Só no Brasil eu sou descendente de uma família Heimann, 3 vezes só aqui no Brasil. Imagina quando tu vai começar a pesquisar lá na Alemanha. É bem interessante. Vou mandar para brincar com o sobrenome. Na minha genealogia eu tenho Han, que é galo. Este é Mauro Ricard. A minha mulher é Hunhof, seria terreiro de galinha. Essa igrejinha eu fiz então
Meu pai tinha um sonho, um desejo que um filho fosse ser teólogo. Então nenhum de nós fizemos teologia, só que agora em linhas tortas ele realizou o sonho dele. Então ele tem 3 netos casados com um teólogo. Então bem interessante essa história. A maioria de nós temos um sobrenome que é um nome. É o caso de Ricardo, Leonardo, Fernandes, Fernando, Rodrigues, Rodrigo, também tem disso, né? Ulrich, né? É um nome, mas também sobrenome. E a minha esposa é Kunstler, esses são os visitantes. Kunstler artista. Essa é a mais interessante da frase do poeta alemão, né? Friedrich Rickert: a águia voa sozinha, os corvos voam em bando, o tolo necessita de companhia e o sábio necessita de solidão. Então, quando vem alunos aqui, eu peço sempre: qual é a ave que tu é? A maioria diz que é corvo, né? Então, seja uma águia no estudo. Aí, quando tu for te formar em médico, medicina ou qualquer coisa que tu formar, tu vai ser um bom profissional. Agora, se tu nos estudos agir como um corvo, aí você vai ser um mau profissional. Então, sempre agir como a águia. Essa é que do alemão para o português ele distorce, mas essa é a mensagem que ele quer passar para nós. Né? Eu dou empate que é padrinho. Então aqui a terceira parte do jardim eu começo a narrar a partir da minha avó paterna, Klein. Klein em português seria pequeno, por isso a gente fez um pequeno mundo. Então na verdade tu é um Klein. Mais um Klein. Mas dentro da genealogia dos Klein eu dou nos Lang. Lang seria ao contrário, seria comprido. Por essa genealogia Klein eu dou no Steffler e do Steffler eu vou para os Hasselbach e assim eu chego num avô, 2 avós de número 18. Quantos antepassados vocês acham que a gente tem até os avós de número 18? 1.048.574 antepassados. 1 milhão? E ainda não chegamos nos 20, né? Nos avós de número 20. Então a minha família Klein é de Oberstein, Stein, pedra, Ober é precioso. Então seria pedra preciosa. O meu imigrante veio como lapidário de pedra ágata. Veio de Oberstein e se estabeleceu em Santa Maria do Herval. Como todos os nomes da Serra Gaúcha eram em alemão e italiano, e na Segunda Guerra Mundial, seu Dom, eu vou chamar de Jaguara, Getúlio Vargas nos proibiu falar a língua alemã e italiana. Então hoje os nomes viraram em português. Rewald, onde a minha família se estabeleceu, hoje é Santa Maria do Herval. Né? Então aqueles lugares lá na Serra Gaúcha, por causa da Segunda Guerra, foram proibidos. Então hoje Novo Hamburgo era Neuheimburg, passou para o português. Minha nova era Neuschneidt, passou para o português. Picada Café era Kabenschneidt, passou para o português. Né? A maioria daqueles nomes lá era na língua alemã e italiana. Né? E por essa família eu dou nos Hasselbach, por isso eu fiz o esquilinho da Era do Gelo. Hassel é o avelã que o esquilinho da Era do Gelo não quer perder. Né? Então por isso, né? E aí por essa família eu dou na família Birk. Birk também é uma bécula também da família dos nobres, né? Então por isso fiz mais do tipo relacionado a quem gosta de nobres. E buscando descer. Aquele boneco lá a gente fez fazendo xixi, né? Então uma das minhas tataravó, Doroteia Steffler, ela teve 25 filhos. Então imagina, na época que não tinha fralda despertada, né? Então a gente ensinava as crianças desde pequeno, né? A fazer xixi dessa forma. Né? Os mais novos nem passaram por isso. E os bem pequenos nem sabem existir. Então, como não tinha fralda, né? Então, desde pequenininho era ensinado a fazer xixi.
principalmente quando é profissão, né? Então, tipo, Becker é padeiro, vai ter milhões no mundo. Miller é munheiro, vai ter milhões. Fischer, pescador, vai existir. Jäger, caçador, vai existir, né? Então o nome alemão é que nem o português, cantor, pintor, ator, em alemão também. Então na genealogia dos Hasselbach cheguei até um avô de número 12. Então já passo dos 8.000. Outra coisa interessante, né? Dentro da mesma genealogia do Steffler eu dou nos Klaas, que é vidro, e aí segue nos Hasselbach dou nos Glaser, que é vidraceiro. É bem interessante. Para quem está interessado, assim, para essas coisas a gente não precisa professor. Então o que aconteceu? Por eu ter 3 ramos evangélicos e somente um católico, então a gente também praticamente consegue descobrir a religião da família no passado. É buscando o nome. Porque o evangélico jamais colocava o nome do filho de um santo feito pela religião católica. Então não tem Antônio, não tem Francisco. Então é interessante, eu descobri por causa, tenho 3 ramos evangélicos e um católico. Então aqui tem Francisco, tem Antônio, tem Miguel, José, né? Tem tudo. Embora José é um nome bíblico, né? Mas nesses ramos evangélicos sempre vai ser Johann August, que seria nome de reis, né? E não vai ter Antônio, que é o católico bota por causa do Santo Antônio, ou por causa do São Francisco, né? Então na genealogia evangélica você não vai encontrar esses nomes. Até pode encontrar, mas seria antes da reforma, né? Ou ainda, tipo, dentro, se casando ainda, né? Porque era muito fanatismo, né? Aqui aconteceu um caso curioso, a minha mãe, as Swarovski, que eu achava que era polaco, eu fiz o caracol da polonesa. Mas na verdade são famílias da Boêmia. Primeiro o nome era Swarov, que é um lugar na República Tcheca, daí virou von Swarov, que quer dizer de Swarov, e depois virou Swarovski, que quer dizer de Swarov. Eles mudaram 2 vezes o sobrenome, mas ficaram com o original. Então todo nome polonês que termina em ski, coloca D na frente e descarta o ski e fica von Swarov, ou de Swarov. Que nem o meu vizinho é Dzinkowski, de Dzinko. Então ele procurou na internet e achou um lugar chamado Dzinko na Polônia. Então a família dele é originária daquele lugar, de lá. O português, o italiano usa muito também, tipo De Paulo, de Maria, né? Então vem lá de Paulo, vem de Maria, né? Fala o Swarovski de que... Ele começa em Schomburg, na República Tcheca. E aí por causa que, que na época era a Boêmia, aí a Áustro-Húngara ali, né? Então por ela ser, a Boêmia ser a mais cobiçada nas guerras, que era mais rica, poderosa, então eles trocaram de sobrenome para poder continuar e não ser perseguido. Então eles botaram em polonês para continuar na terra deles. Se eles deixavam em alemão, provavelmente eles eram mortos ou tocados. Então foi a estratégia que eles usaram, passaram o sobrenome para o polonês para continuar no que era deles. E assim também a maioria na Segunda Guerra que vieram fugidos, né? Hoje tem muitos que não têm o sobrenome que tinham na Alemanha. Porque eles, para poder fugir, eles usaram a estratégia de não ser judeus, né? Aqui é bem interessante, eu dou nos Kohlberg. Em português seria Moro de Couve. Moro de couve? Couve. Agora quando é Kohlenberg, daí é Moro de Brás. É que o nome, as palavras em alemão, tu muda uma letra, vira outra coisa. E o interessante, a maioria do sobrenome alemão tem tremas. Então aqui em Três Passos nós temos a família Fols. E agora fui descobrir que nunca foi Fols.
ele tem trema no O, então é fels, que é rocha. O V simples se faz F e o O se coloca trema, então não é vols e nem fols, é fels. Então a maioria dos nossos sobrenomes, a Kremer, hoje se escreve com E, o correto é K-R-A tremar, Kremer, que seria o que vende minharia, que é cremes. Gref, Gref hoje se escreve com E, não, é A tremar, Escreve. Então, para tu descobrir o significado, você tem que voltar lá atrás para ver, né? A mesma coisa hoje. Hoje a gente liga o jornal, uma coisa, fala no presidente dos Estados Unidos ou ex-presidente. Todos os dois se fala errado. Ronald Trump e o outro é Biden. E são duas famílias de origem alemã, então você tem que falar em alemão, não em inglês. E quando falar em inglês, distorce o que ele é. Tipo, se você no alemão é um cavalo e tu passar por inglês, pode ser outra coisa. Então você tem que continuar sendo um cavalo. Então é Ronald Trump e como é que é o nome do outro? Biden. Biden. Mas o nome é... Biden. Biden. Sim. Biden. Não, o nome dele Joe. É. É o apelido. seria Biden Johann, ou Johann Biden, e não Biden. Porque é que nem nós temos aqui a família Lam. Acho que todos conhecem uma família Lam, né? Lamp, eles vieram da Alemanha, mas a origem é inglesa. Então o correto não é Lamp, é Lem. Porque Lamp no alemão não existe. Existe o Lampe, que é uma lâmpada. Agora Lamp não existe no alemão. Então tu não vai saber o que é. Agora, por ela receber o sobrenome na língua inglesa, então é Lem. Aí é um cordeiro. Entendeu? É o caso do Trump e do Biden, né? Então, se tu falar em inglês, se é um nome alemão, você pode falar em inglês, mas tu não vai ter a tradução disso. É o caso meu, o meu sobrenome é Rickert, português Ricardo. Agora tu vai pesquisar o que quer dizer Ricardo. Ele vai te remeter de volta para o alemão, porque ele não existe em português. Ele é um nome alemão, entendeu? O meu nome é Mauro. Não existe no alemão, que Mauro vem de Mouro, e os Mouro eram quem? Os guerreiros medievais dos Mouro. Então em alemão é os bávaros, os Bayern, e não os Mouro. Então o meu nome não tem como traduzir ele em alemão. Então Rickert no alemão vem de recuar, renascer, ressurgir, uma fênix, né? E outra coisa, daí a minha bisavó é Wingelmann. A família veio da Silésia, hoje é Polônia. São poloneses? Não. Na época era Prússia, onde alemães viviam na Prússia, né? Daí a Polônia tomou, hoje seria Polônia, mas não são poloneses. Era o Império da Prússia que a maioria caiu para a Polônia. Bender, cada um conhece um, né? Bender é o que faz a argola do baril. Em alemão não é argola, é ein Pan. Ein Fasspan. Daí de Pan, mas depende. Nessa família o mais chique é que eu dou nos cristais Swarovski, que é os cristais mais famosos do mundo. Estamos aqui, Mauro, no Jardim Temático Genealógico Rickertal, onde tudo é feito pelas minhas mãos. O cara trabalha, eu narro em arte a minha genealogia. E essa pista aqui? Essa é baseada no sobrenome da minha mãe, que eu achava que era polonês. Então eu fiz o caracol da polonesa, mas a nossa família é da Boêmia, nunca foram poloneses, mas ficou a ideia do caracol. Então até pouco tempo, né,
A parte mais bonita do jardim era esse caracol da polonesa, por eu achar que a minha mãe era polonesa. Mas como eu sou marceneiro, embora não exerço mais a profissão, resolvi devolver à natureza que eu ajudei a destruir. Então a gente plantou árvores nativas, tem mais ou menos 70 espécies, e depois a gente sacou a cerca viva. Então hoje a gente se alegra por já ver os pássaros buscando sua fruta, seu galho para fazer seu ninho, a abelha buscando o néctar do pólen, né? Então ficou bem mais interessante, não tão bonito, mas mais interessante. Meu bisavô teve 3 mulheres, a terceira era Ananases abacaxi. Estamos fazendo então a pista do caracol aqui no Mauro Ricard. Quantos metros tem a pista? A gente não mediu ainda, mas uma hora eu vou ter que fazer isso, né? Mas o interessante é as árvores, né? Então, Sim. a gente plantou mais ou menos 600, mas hoje deve ter em torno de 400 aí. Sim. Mas em roda, o que está em roda, né, pode estar tudo em ruínas, né? Mas esse caracol vai praticamente, se o mundo ainda existir daqui 1000 anos, aí é recém que vai estar interessante. Aqui ainda no segundo pavimento temos uma outra dependência desta casa, deste museu, onde temos fotos dos antepassados. Bueno é espanhol, provavelmente. Oi, eu acho que sim. Temos também uma mesa de centro esculpida, um sofá esculpido também, mini sofá. Girando aqui, temos mais um sofá esculpido pelo seu Mauro. Esta é a portinha, a saída. Aqui nós temos então um pássaro, um gavião, uma arpia descendo essas escadas para o primeiro pavimento. Girando, estamos fora da casa. Então aqui temos a carroça, os lambiquim da Casa Museu de Mauro Ricard, com todos os brasões das famílias. Ali também Museu Histórico e Cultural Professor Valdemar Ricard. Temos mais brasões da família. Aqui então é um mini mundo também, com 3 lagos, todos eles denominados. Uma árvore do saci. Lá em cima também temos, onde é a fonte das 3 águas de 3 passos.
vai ter árvores já unidas, né? Provavelmente vai ter lugar onde não vai ter mais como passar, né? Sim. E aí ainda vai chegar turista, assim, valorizando essa loucura que a gente teve de fazer esse trabalho. Agora estamos fazendo Agora é o contrário. o contrário do caracol. Ela é feita toda, ela tem só um caminho, né? Então você entra e sai sem notar o que tu fez. Agora a gente vai dar a volta. Estamos numa pista contrária do caracol. Pode Desfazendo. entrar quantas pessoas quiser, ninguém vai se encontrar. Então essa semana teve um colégio aí quando via, virou uma bagunça isso aí. Aí a gente botou ordem na casa. Começaram a furar. Estamos chegando no fim do caracol. E entrando. Aqui vai para. Agora na pracinha dos compadres e comadres, onde a gente colocou os afilhados meus e da minha esposa. E também um pouco da genealogia dos meus dois ricos irmãos. Né? E eles têm nomes bem interessantes, sobrenome. Um dá nos Neuhaus, que é casa nova. O outro dá em Sommer, que é verão. Né? Haas, que é lebre. Schitz, atirador. Schmidt, ferreiro. Né? Wagner, que é um nome também, né? Tem alguém aí de origem italiana aí? Deve ter. Então esse aqui eu fiz para incomodar os italianos. Então os italianos são nariz grande. Essa dança da polonesa, o polonesa era a primeira dança nos bailes de quero. Então, antes de tudo era assim que dançar polonesa. E dentro dos bailes de quero se escondia uma garrafa. O alemão que achava a garrafa pagava uma caixa de cerveja. Se fizer isso numa festa italiana, fica tudo certo. Ninguém vai achar. É boa, né? Ninguém acha para não pagar. E aqui nós estamos entrando para. Agora no cantinho dos netos. Massote. Massote, o que seria isso? Provavelmente vem de massa. Massote. O italiano tem muito nome pejorativo. O cara, o Dorizão ali que faz, ele disse que o sobrenome dele quer dizer em português trapo sujo. O Jandir Saqueto dele é saco pequeno. Saqueto? Saquete. Então aqui é o cantinho dos netos, né? Só que até aqui eu narro a história, a genealogia e faço arte para narrar os meus antepassados. E a partir daqui vai ser após eu e a minha esposa. Então já tenho o nome das minhas filhas. E aí vai dos netos, bisneto, trineto e vai seguindo, né? Claro, eu não vou estar aqui, mas a ideia é que não pare a genealogia dessa família. Né? O meu netinho tem 5 anos, mora em Foz do Iguaçu e adora dinossauro. Então, ele me pediu esses 3 ali, mas para cada um que ele me pede, eu faço um do tempo das minhas filhas, baseado em desenhos animados. Então agora ele me pediu para fazer o próximo dinossauro voador, e daí eu vou fazer também o Popeye. Mas mais o Popeye é porque é
um desenho animado inspirado num personagem real, né? O marinheiro Popeye existiu, né? Então a gente também, como é um jardim baseado em histórias, né? Então a gente pensou de fazer o Popeye. E também ainda pretendo fazer algo para as mulheres, né? Então talvez eu vou fazer a Pedrita ou alguma coisa. Né? A Vilma. A Vilma. Vou fazer as duas, né? Talvez eu vou passar esse banco para trás e fazer meio corpo das duas atrás. Né? Vai ficar interessante. Com mais tinta na mão. E agora aqui que vem o interessante, né? Então a gente há anos sempre queria fazer algo baseado em cima da minha terrinha natal, que é Três Passos, né? Então agora a gente, por causa do ano que vem, vai ser os 200 anos da imigração alemã. 80 anos. 200. Não, Ah, sim. Então aqui está as datas. Primeiro nós pertencia a Rio Pardo, aí depois a Cruz Alta e depois Palmeiras. Está as datas aí, né? Aí uma homenagem ao nosso Cine Globo, do lado de lá, né? Da data quando virou, quando era o casarão, né? Depois quando virou o atual, né? E lá ainda vai ser feito uma senhora, né? Para homenagear também as mulheres imigrantes e um casal de crianças. E o homem, então, o imigrante já fiz o Pará, porque desses imigrantes alemães, muitos participaram na guerra dos Pará, ou do lado do Império ou do lado dos Pará. Então, para o homem já está, então falta a escultura da mulher e do casal de criança. E lá embaixo já coloquei a relação dos primeiros imigrantes, né? Da primeira embarcação, sobrenome. Aqui em Três Passos nós temos a família Tim, que eu vi que está na relação. Então aqui a gente fez as 3 nascentes, né? Então são as 3 nascentes. Essas 3 abastecem também as 3 águas aí. Então uma significa família e religião, a outra educação e cultura e a outra arte, tradição e folclore. Então também aqui vai ser um lugar de eu fazer homenagem àquelas pessoas que não têm vínculo parentesco, mas que me ajudaram de uma forma ou outra, não com dinheiro, mas sim como na minha instrução, na minha formação, né? Então vai ser todo feito ali um memorial, vai ser tudo baseado em cima dessa 200 anos da imigração, mas também com essa homenagem às pessoas de Três Passos. Aí aqui embaixo é um museu, embora não tenha muitas peças, né? Mas a gente não pretende comprar, porque a pessoa que quer me vender, porque ela já em primeiro lugar não está dando valor às peças do seu antepassado, né? Então, se alguém quer doar, a gente aceita, mas não compra, já pensando nessa ideia que eu tenho, tipo assim, quem quer vender, ele está afim do dinheiro e não sabe reconhecer aquele suor que aquele antepassado gastou, né, para adquirir essa peça, né? Porque na época era difícil, né? Então, por isso que a gente não adquire comprando. Uma pena, tem que fazer uma foto para vocês terem uma ideia como era o caracol com cerca viva, né? Era muito lindo, mas hoje eu prefiro do jeito que está, né? Com água. Quem quiser deixar o nome ali, no caderno. Agora a gente vai falar uma coisa bem interessante, mas quando eu terminar vocês vão me entender.
seria interessante trazer um colégio aqui. Infelizmente hoje eu não faço questão que venha. Então as crianças, elas não vão me entender, elas não vão entender a minha história e não vão entender o dom artístico que eu tenho. Então essa semana veio um colégio e o resultado é esse aqui, né? Essa peça aqui tem mais ou menos próxima a 200 anos. Então, por isso que a gente não faz questão então, infelizmente é isso, né? Serve para quê essa peça? Isso era um apito para chamar pomba. Ah, sim. Feito totalmente artesanal, né? Usando a criatividade dos pessoas. Sim. Aí quero deixar o nome e vamos conhecer a biblioteca. A biblioteca genealógica aqui de pesquisa. São livros de colonização, livros de imigração, livros de família. E também tem um trabalho artístico ainda que a gente guarda aí. Sim, é um vidrinho para mexer para deixar não cair. Massa, né? Essas ilhas aqui é regular. Chegou ainda Chegava a dormir de noite. Tava meio maquinário. Tudo elétrico. Esta escada nos leva ao segundo pavimento do Museu Ricantal. Tudo feito de madeira. Aí eu fui lá e Adentrando aqui, biblioteca lá, daí era vemos livros até o jardim, isso aqui também é do em forma de uma árvore. Temos a entalhação do Mauro aqui. direita pra cima aqui é Várias peças. Meu nasceu já na linha Bastos, trabalhando lá. Por ali deve ser esse texto. Um banco entalhado. Eu fazia muitos trabalhos em talha, mas hoje inventaram o tal de laser. Eu sou provavelmente a última geração de artesão em madeira, vai acabar. E hoje joga tudo dentro do computador, no laser. Não tinha está pronto, né? É, Verdade. não tem como competir com máquina, né? Embora que as minhas peças eram exclusivas, né? Mas isso daria numa região, uma cidade grande, né? Mas não nesse interiorzão ali que o cara trabalha de dia para poder comer de noite. Sábado passado, eu acho que teve uma galinhada aqui, né? Sim. Nós somos da coligacional. Essa aqui é uma entalhação em madeira, feita pelo seu Mauro Ricardo. Todas essas peças entalhadas. Daí de tarde nós tocamos uma gaita. Temos aqui Daí eu Tim. saí por causa, o pessoal tinha
ligado pra Lá em mim no cima. jardim. Senão eu ia ficar. Porque eu, quando eu vou nos lugares assim, quando eu vou, é o último que sai. Sim, sim. Tava bonito lá, tava legal. Legal isso aqui, Mauro. Eu aqui, antigamente, eu era o Chuck Norris. Mas hoje eu tô mais pra Mano Lima. Até ali de família. De Souza Bueno. Mas esse cara de alemão aí. Não, esse é. Ah, lugar dos árvores.